Oi, gente, vamos iniciar mais um vídeo hoje. No vídeo de hoje eu vou estar pintando ali a sala. Vou já mostrar pra vocês como é que tá a sala. Então, no vídeo de hoje eu vou estar pintando a sala, vou estar mudando a cor. E já mudei aqui a roupa, coloquei uma roupa bem folgadinha, bem velhinha, né, no caso, pra poder, quando sujar de tinta, não... Porque vai sujar de tinta, né? Aí eu vou estar pintando lá a sala, tô em dúvida se eu pinto dessa cor aqui, ó. Eu acho que eu vou pintar nesse tom de cinza. Vou estar mostrando tudo pra vocês. Então, vamos lá que eu vou mostrar como é que tá a sala. Então, gente, o vídeo hoje vai ser narrado de novo. Eu vou estar pintando aí a sala. A parede tá dessa forma, a sala toda branca. A porta da sala tá toda amarelada. Eu ainda não tenho TV, como muitos já sabem. Então, meu painel ele é mais escuro e ele é esse tom, né, de marrom com bege. Então, eu queria dar uma cor na sala. E o piso é branco, é tudo branco, então tava já me dando agonia. Eu tô pensando de pintar, sabe, aí essa parede, pintar num cinza mais claro, e essa parede aí do sofá, deixar ela assim mesmo branca e tapar só esses buraquinhos que estão aí na parede com gesso. Então eu tô pensando em colocar a placa de gesso 3D aí nessa parede, dar uma pintadinha nela toda de branco para retirar toda a sujeira e depois pintar algumas paredes aí de cinza, que eu vou estar pintando essa, que tá o painel. Depois, outro dia eu vou estar pintando também aí essas portas. Eu ia pintar no mesmo dia, porém, onde vende tinta estava fechado. Então, vai continuar essa parede do sofá branca, assim do jeito que tá, só vou... E essa outra aí, onde tá próximo ao tripé, que é essa do banheiro, eu vou estar pintando de cinza. Uma tonalidade mais clara, para não ficar também tudo tão escuro e para vocês verem, ó, aí a cerâmica é branco, então tava tudo muito branco. O único destaque que tava tendo só era mesmo do sofá. Aí eu comprei aí essa tinta, ela é branco neve. Eu tinha usado essa mesma tinta para pintar o quarto, então como sobrou ainda bastante tinta e rende horrores, então eu resolvi usar ela. E tá usando esse corante aí para tá formando uma tonalidade cinza. No caso, esse corante aí é na cor preto. E aí estão os materiais que eu irei usar. Aí, gente, esses furinhos aí eu vou estar tapando com gesso. O da sala tem aí nessa parede que eu mostrei. Olha só, a porta toda amarelada. Aí, gente, eu vou estar misturando o gesso com água, só que nessa hora aí eu coloquei bastante água, eu não sabia a quantidade exata de água para poder estar preparando o gesso para tapar aí os buraquinhos. Então coloquei muita água e acabei colocando quase o gesso todinho. E eu fui colocando o gesso e nada de endurecer. Aí, gente, foi nessa hora que eu vi que não ia dar certo, então aproveitei que ainda sobrou um restinho na bacinha de gesso. Então resolvi colocar só um pouquinho de água para poder estar aproveitando, senão ia ser trabalho em vão. Aí eu mexi bastante para poder estar utilizando, acrescentei mais um pouquinho de água. Então, gente, aí eu já tinha feito a massa do gesso. Aí eu já comecei a tapar esses 3 furinhos que fica na parede próxima ao banheiro. E essa outra parede aí é a parede que fica o sofá. Também tava com os furos que eu tinha feito aí na parede. Então também eu tapei com o gesso e acabei não lixando. Eu não tinha lixa para estar lixando. Então foi feito tudo isso. E em cima do painel também, que também tinha furos e foi tapado todos. Gente, aí eu peguei alguns lençóis
peguei os lençóis e cobri o sofá para não estar sujando tudo. É muito importante você estar cobrindo tudo, né, que você não quer que suje. Gente, agora vamos para a preparação da tinta. Primeiro eu pintei as paredes de branco para poder retirar toda a sujeira. Então eu mexi, essa tinta ela é muito grossa. Eu mexi bem, acrescentei água até ficar numa consistência que dava para eu pintar usando pincel. Então ficou assim. Então, gente, iniciei pintando essa parede aí, que é a parede que fica o sofá. Pintei de branco. Pintei de branco só para retirar a sujeira, enquanto eu não coloco a placa de gesso 3D. Então, fui pintando toda ela de branco. E, gente, essa parede aí que eu tô pintando era a parede que mais estava suja, tava muito suja. Então, também pintei ela de branco, porque ela vai permanecer assim, bem branquinho. Aí, essa daí é a parede. Gente, essa parede aí eu tava muito em dúvida se eu pintava ela de branco, continuava com ela branco, ou de cinza, junto com a parede onde vai ficar o painel. Mas eu resolvi deixar branquinho assim mesmo. Essa parte aí desses cantinhos pra mim foram mais difíceis para pintar, porque ele sempre fica mais encardido por causa do barro de lá de fora. Então eu tive que pintar tudo, mas depois eu vou pintar novamente com uma tinta que eu vou estar utilizando para pintar as portas. E aí também onde eu tô pintando agora é muito sujo. Aí foi a hora que eu preparei a tinta cinza para pintar a parede que fica próxima ao banheiro. Eu acrescentei pouquíssimas gotas do corante para não ficar muito escuro. Só acrescentei esse daí. Já foi a tonalidade suficiente para eu estar pintando aí a parede. E lembrando que às vezes fica escuro, quando você pinta que ela seca a parede, ela fica mais clara. Pronto, gente, agora foi a hora de pintar a parede. Ficou esse tonzinho clarinho, cinza claro, foi justamente a tonalidade que eu queria. Então eu pintei toda a parede. Gente, foi um pouco ruim para tentar não sujar as outras paredes que já estavam brancas, nem o teto. Foi um pouco difícil, então eu pintei com pincel, com rolo, na verdade, o que dava para pintar. E os cantinhos eu utilizei um pincel. Aí eu dei a primeira demão e deixei secar. Deixei secar acho que menos de 1 hora e já fui pintando novamente. Eu usei o rolinho, ó, pra estar ajudando. Então, gente, pra mim a pior parte foi fazer esses cantinhos aí, ó, com o pincel. Porque a minha parede, ela não é lisa, ela tem uns detalhes. Se vocês observarem aí nessa parede branca que tá com um cabo de vassoura, vocês conseguem ver que ela tem uns detalhezinhos, como se fossem alto relevo. Aí pra mim foi bem difícil estar pintando para não tentando não sujar o teto. Aí eu já tinha dado a primeira demão. Lembrando, gente, que vai ter a parte 2 também, porque não deu para pintar tudo. Então vai ter a parte 2 desse vídeo, então vocês fiquem aí ligadinhos. Agora eu já tinha passado a segunda demão de tinta e fui dar somente o acabamento, que aí, na minha opinião, foi a pior parte. Tive que dar todo o acabamento. Então foi a tonalidade que eu gostei bastante. E nessa hora que eu vi esse tom, me deu vontade também de pintar a parede que vai ficar o painel, que fica o painel, né, no caso, com essa mesma tonalidade. Então, gente, aí eu já tinha terminado, eu tava só esperando secar para mostrar o resultado final a vocês. Olha só, gente, ficou assim, eu amei essa tonalidade. Gostei bastante desse tom. Ele já estava seco e já tinha anoitecido quando veio terminar. Falta só pintar essas portas, né, de branco, porque estão amareladas. E lembrando, gente, que vai ter a segunda parte do vídeo. Ainda faltou dar um retoque aí, que eu vou deixar para dar amanhã. Onde manchou, a parede branca manchou de cinza. E aí foi onde eu não tinha lixa para poder lixar. E, gente, eu gosto bastante de estar olhando decoração num aplicativo, no Pinterest. Acho que é assim que se fala. Então foi bem difícil para eu decidir se iria pintar a parede ou não, qual a tonalidade, mas eu escolhi essa aí e eu amei.
Então, gente, foi assim que ficou. Espero muito que vocês tenham gostado.